Meus amigos, meus irmãos, esperamos que vocês estejam todos bem para esse nosso encontro semanal, encontro da família com Jesus, através do Evangelho no Lar, que o Grupo Espírita Garimpeiros da Luz promove aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Sempre nós costumamos reforçar a importância da prática do Evangelho no lar para o nosso fortalecimento espiritual, para que possamos ter reflexões, entendimento sobre a mensagem do Cristo, que é uma mensagem para ser vivida, é uma mensagem transformadora. Então nós temos trazido algumas palavras sobre o Evangelho que foram ditas pelos Espíritos através da psicografia de Chico Xavier. Nesse livro Luz no Lar, são espíritos diversos, certo? Então hoje nós escolhemos uma mensagem que diz no Templo do Lar, pelo Espírito Pio Ventania. Cultivar o Evangelho no santuário familiar é nortear nossa experiência para o reinado de Deus em nós e fora de nós. Criar semelhante serviço, pois, no domicílio de nossas almas, é simples de ver, porquanto pela palavra que ensina e ajuda, aprenderemos a abrir as portas do coração para que na intimidade de nós mesmos possamos sentir a divina presença de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Nós estamos trazendo pequeninos trechos de mensagem dos Espíritos para que a gente vá compreendendo a importância, a grandeza do culto do Evangelho no lar. Tem essa a finalidade, certo? Porque a gente muitas vezes não se dá conta. Por que vou escolher um dia e uma hora da semana para fazer o Evangelho? É importante o dia, aquela hora, para que os guias espirituais estejam conosco. Eles não fazem nada aleatoriamente, há um planejamento. Então é necessário compromisso, seriedade. Então a proposta nossa é exatamente colaborar para essa prática. Se a pessoa não pode nos acompanhar no domingo, escolha um dia, uma hora, porque fica, registrado no YouTube. Há pessoas que preferem, não acham necessário nos acompanhar. Não tem problema nenhum. O importante é fazer, é levar a sério essa vivência. Não esqueçamos da água, o recipiente com a água para ser fluidificada, durante a nossa reunião pelos guias espirituais. E tomá-la no final com muito respeito, com muita fé, na certeza de que estamos ingerindo um alimento espiritual, um remédio espiritual. Bem, façamos agora a nossa leitura preparatória, o livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. A mensagem é a 28. E os fins? Mas nem todas as coisas edificam. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto,
Será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá o primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa conquistada por meio da operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. O trabalhador cônscio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Ou seja, o que fazemos, o que realizamos, qual é a finalidade? Será uma finalidade só terrena, só material? Não há aí uma finalidade edificante, espiritual, e para isso não é necessário grandes obras, pequenas ações, muitas vezes, têm um sentido edificante, muito significativo. Fica assim, portanto, a mensagem do Espírito Emmanuel, as reflexões do Espírito Emmanuel. Façamos, meus irmãos, a nossa prece inicial, elevando nossos corações, as nossas mentes ao alto, pedindo a presença dos guias espirituais. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos reunidos, Senhor, em torno dos vossos ensinamentos, trazendo os nossos corações desejosos de compreendê-los e, sobretudo, de vivenciá-los. Estende-nos vossas mãos compassivas para que tenhamos a fé, a força e a fortaleza necessária para enfrentarmos os desafios da vida terrena e para vivenciar a sua mensagem de luz e de amor. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos estudando o Evangelho a partir do Sermão da Montanha, como todos nós sabemos. E hoje o texto é o seguinte: Jesus fala a as pessoas que ali estavam e a todos nós, enfim, o seguinte: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, no caso tem traduções que é adultério, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Bem, Jesus estava se referindo à realidade daquela época, à cultura daquela época, aos costumes daquela época. E aqui ele está sendo muito incisivo quando diz que aquele que repudiar a mulher só pode ser por um motivo, que é o adultério. E o que é que a gente pode fazer? Que reflexões nós podemos fazer dessas palavras do Cristo? Naquele tempo,
Era permitido aos homens repudiar sua mulher por qualquer motivo, por mais fútil que fosse, porque queimou o jantar, porque não encontra mais encanto em seu olhar, porque cometeu algum tipo teve alguma atitude com a qual o marido não concordava. E assim agindo, essa mulher era colocada para fora de casa. E se ela se envolvesse com outro homem, era considerada adúltera e era exatamente submetida à pena de morte, que era apedrejamento. Então, Moisés instituiu dentro da sua lei, a lei mosaica, o Código Civil deles, o seguinte, a gente encontra no Velho Testamento. Palavra por palavra, vejamos. Se o homem tomar uma mulher e a tiver consigo, e ela não for agradável aos seus olhos por causa de alguma fealdade, ou seja, até por ser feia, por alguma coisa indesejável, fará um escrito de repúdio, ou carta de repúdio, que seria tipo um desquite, ou divórcio, lhe dará na mão e a despedirá de sua casa. E se ela, depois de ter saído, casasse com outro, e este também a desprezar, e lhe der escrito de repúdio, e a despedir de sua casa, ou se ela vier, ou se ele vier a morrer, não poderá o primeiro marido tornar a tomá-la por mulher, porque ela ficou poluta e fez-se abominável diante do Senhor. Isso está no livro Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 1 a 4. Veja bem. Moisés querendo controlar diminuir, vamos assim dizer, esse desprezo do homem com relação à mulher, ou seja, descartar a mulher por qualquer motivo, ora, até pelo jantar queimado, né? A gente encontra isso na literatura sobre a cultura judaica. Então, ele querendo controlar isso, então estabeleceu essa regra, essa carta de repúdio, né? Tipo de esquema. Exigia-se apenas do homem que desse essa carta para a mulher. É uma carta de divórcio. Para que ela pudesse casar com outro. Mas se ela fosse repudiada de novo, ela não poderia mais voltar. Mesmo que o antigo quisesse, ela não poderia voltar. Mesmo que ficasse viúva. Imagine que isso era quase assim, era por demais comum. O homem ficar descontente com a esposa e dar a carta de repúdio para a mulher. E como é que ela ficaria? Ela ficaria à mercê de um outro casar com ela e não repudiá-la de novo, para que ela não ficasse nessa situação assim, sujeita até a ser considerada adúltera, caso se envolvesse com uma pessoa, fosse se relacionar com a pessoa. Mas Jesus, o que que Jesus faz? Ele institui novos princípios e novos padrões de conduta humana. E ele faz isso alicerçado na pureza de coração e na inteireza de caráter. São considerados culposos, não só os atos desonestos, mas também a intenção de praticá-los, como a gente já viu anteriormente, quando ele fala do pecado por pensamento, certo? As facilidades eram tão grandes naquela época, os divórcios, a carta de repúdio era dada de uma forma tão frequente, que a situação, a estabilidade familiar foi se tornando cada vez mais precária.
E as mulheres repudiadas terminavam no meretrício, né? E era o lugar que restava para elas. E assim o problema social foi muito grande, foi muito grave. Mas ao modificar os preceitos da lei mosaica, Jesus só admite essa carta de repúdio, essa separação, esse divórcio ou desquite, por motivo de adultério. Ele não vê, então, assim, a visão dele modifica totalmente a postura era para mudar, né? A postura dos homens da época. Foi um ensinamento realmente sério, chocante. Epa! Quer dizer, então, que eu só posso dispensar a esposa nesse caso? Mesmo que eu não queira mais, mesmo que não exista nenhum atrativo com relação a ela? Quer dizer, é uma mudança para a época impactante. Jesus, na verdade, nega ao homem, como à mulher, o direito ao divórcio. Ele nega por simples motivo de incompatibilidade de gênio. Outras causas de menor importância, né? Por quê? Porque isso deixa evidente a falta de paciência e de boa vontade para suportar as falhas do outro cônjuge. A coerência, né, de Jesus com a lei de amor. A lei de amor que prega a paciência, a tolerância, a compreensão, a caridade. Tudo isso é caridade para com o nosso próximo. O nosso próximo, aquele que está ao nosso lado, aquele que caminha conosco em nossa trajetória terrena. E espiritualmente falando, nós sabemos que a família não tem só a finalidade da procriação, né? De contribuir com a lei de reprodução, que é uma lei natural, que é uma lei moral, é uma lei divina. Mas oferecer aos espíritos que estão ali naquele grupo familiar o apoio recíproco para que possam passar pelas provas da existência. Então, não pode haver um descaso, uma banalização. Às vezes a gente escuta nos dias de hoje pessoas dizer: não tem problema não. Se não der certo o casamento, separa. A pessoa já casa pensando na separação. E as pessoas vão para os relacionamentos, para a vida conjugal, sem nenhum preparo, sem nenhuma análise com relação ao outro. Mal se conhece, já estão casando. E mal se casa, se separa. Ou seja, o sentido, o significado da família na vida humana. Não só com relação à lei de reprodução, mas à lei do progresso, à lei da caridade. Isso por quê? Porque nós não podemos, a gente age muitas vezes como se nós fôssemos apenas um ser físico, dotado de inteligência, regido pelos neurônios cerebrais, e que estamos aqui para curtir e para sermos infelizes, né? Por quê? Porque estamos distantes dos valores espirituais. E nós que já temos acesso às orientações que nos chegam da espiritualidade, sabemos perfeitamente que somos espíritos imortais, fadados à perfeição graças à nossa capacidade do livre-arbítrio. E para alcançarmos essa perfeição,
Deus nos concedeu o processo da reencarnação, porque ninguém evolui de um dia para o outro. A evolução não dá saltos. Então nós voltamos à escola da vida terrena como alunos. Muitas vezes aluno repetente, para repetir as mesmas experiências nas quais nós fracassamos no passado. E a família se constitui o alicerce da sociedade. Se constitui exatamente o grupo familiar, onde nós vamos reencontrar afetos que vão nos ajudar na trajetória, a enfrentar as dificuldades, a enfrentar a dor e o sofrimento, e aqueles outros que vêm exatamente para que juntos nós possamos corrigir o passado de erros. Aqueles espíritos que nos chegam muitas vezes como um irmão, como um filho, ou uma filha, que nos dá trabalho, que se constitui um desafio, e são aqueles que nós ajudamos no desregramento em outra existência, e agora a gente acolhe para poder ajudá-los na reabilitação perante as leis divinas. Às vezes um pai omisso, uma mãe repressora, tudo é aprendizado. E essa família, nesta convivência da família, nós vamos crescendo, nós vamos nos fortalecendo. A esposa, que ali chega muitas vezes negligente, às vezes irresponsável, é aquela que nós prejudicamos outrora. Da mesma forma, aquele marido grosseiro, aquele marido desligado ou exigente, ou também repressor, nós contribuímos em vidas passadas para que ele se desregrasse em qualquer área da vida. E todos juntos, se reencontrando, espíritos necessitados que todos nós somos, nós vamos nos ajustando na convivência, tendo a oportunidade de desenvolver o amor, o carinho, o respeito, tudo aquilo que nos faltou outrora. Aquele que nos chega muitas vezes muito rude, muito agressivo, com certeza está a nos clamar ajuda, misericórdia, compaixão, piedade. E essa convivência vai fazer com que nós nos tornemos não só amigos, mas nos tornemos irmãos em Cristo verdadeiramente. Quando nós, nessa convivência tão difícil, cotidiana, em que o lar se transforma em um verdadeiro campo de guerra, é necessário que aquele que tenha mais amadurecimento, mais conhecimento cristão, seja a ponte para que todos se liguem no intercâmbio de carinho, vencendo arestas, transformando o ódio, o desamor de outrora em amor, em irmandade. Então, aquele que tem já mais lucidez deverá olhar o outro em desequilíbrio como um ser necessitado que chega às nossas vidas exatamente para ser ajudado. É não deixar que aquela condição vibratória que ele emite negativa nos envolva. É ter esse discernimento, essa visão. Ele precisa ou ela precisa de mim, do meu entendimento, do meu acolhimento, do meu amor, porque esta vida é tão transitória. O que fica são as experiências positivas
os valores desenvolvidos, o bem que se faça. E também, o que fica também é o desamor, a animosidade, caso seja essa a nossa opção. Mas aí, nesse caso, as situações serão bastante dolorosas. Então, nós não vamos querer isso. Nós temos consciência de que tudo isso vai passar. E um dia, nós vamos retornar de onde viemos. E que esse retorno seja um retorno feito com o coração, com o coração em paz, com a mente tranquila de quem cumpriu com o seu dever cristão. Então, a lição que Jesus nos dá é exatamente essa, de que as pessoas não podem ser descartadas da nossa vida, por qualquer motivo. Que as situações adversas, as pessoas que nos chegam, é para que nós possamos ter boa vontade, para que nós possamos ter paciência com as faltas que elas cometem, conscientes de que também cometemos as nossas faltas. Fazer ao outro o que desejamos que nos seja feito. Então, meus amigos, essa é a mensagem de hoje, que nós possamos nos fortalecer na fé verdadeira, a partir da internalização dos ensinamentos de Jesus. Vamos agora fazer as nossas vibrações. Vamos pensar no amor, na paz, na esperança. E rogar a Deus, nosso Pai, pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes do nosso país, para que procurem executar ações visando a justiça social. Rogamos, Senhor, pelo fortalecimento da doutrina espírita, com base nos ensinamentos da codificação e do Evangelho do Cristo. Rogamos pelo entendimento junto daqueles que não sintonizam conosco, pela recuperação da saúde dos enfermos, parentes, familiares, amigos, todos aqueles que estão em dolorosa experiência no campo da saúde, atravessando doenças graves. Rogamos, Senhor, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos breve silêncio para que cada um possa apresentar as suas rogativas específicas. Senhor Deus Pai Criador, acolhe nossos corações, as nossas rogativas. Envolve-nos em vossa misericórdia e compaixão, permitindo que a vossa graça nos envolva, nos fortalecendo, iluminando nossas mentes e os nossos corações. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo
que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine assim a paz e o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Meus amigos, com esta prece encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.